Pessoal, tudo bem? Olha só, hoje então, agora neste momento, nós vamos comentar a prova que vocês fizeram aqui pelo Verbo no simulado, certo? Então, olha só, né? A peça prático-profissional dizia assim: Leonardo Chaves ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Cores Limitada, alegando que fora admitido em 2 de maio de 2000 na função de porteiro para prestar serviços na filial da empresa localizada na cidade de Porto Alegre, onde residia. Olha só, tendo sido despedido sem justa causa no dia 3 de maio de 2014. Em virtude de promoção para a função de encarregado de serviços, ocorrida em 2 de março de 2013, ele foi transferido para a filial localizada na cidade de Caxias do Sul, onde passou a residir. Na filial de Caxias do Sul, trabalhava Pedro, que fora contratado como servente em 1º de maio de 2007 e promovido para encarregado de serviços em 22 de janeiro de 2008. Embora exercendo idêntica função, com a mesma perfeição técnica, percebia salário 30% inferior ao salário do paradigma. A empresa proporcionava ao reclamante assistência médica e odontológica gratuitamente. Postula a condenação da reclamada. A. Pagamento de adicional de transferência de 25%. Diferenças. B. Diferenças salariais por equiparação salarial e seus reflexos. C. Integração das parcelas referentes à assistência médica e odontológica na sua remuneração, com pagamento dos reflexos legais ao fundamento de que se tratava de salário in natura. Questão. Como advogado da empresa, promova a medida judicial cabível, adequada à tutela dos direitos do cliente. Bom, primeiro então, teríamos que identificar a peça. Se já houve ajuizamento da ação com estes pedidos, e aí você tem que ver se vai atuar como advogado de quem? Aqui diz advogado da empresa. Se houve, então, ação trabalhista, você como advogado da empresa, bastaria, então, apresentar qual peça processual? Contestação. Bom, identificou, então, o que é contestação, né? Pessoal, basicamente, quais são as discussões aqui nesta peça que tu terias que impugnar, né? Adicional de transferência, lá na hora da prova, tu tens que identificar no domingo quais são os institutos, porque no momento que tu identifica o instituto, tu corre para a CLT para fazer a tua pesquisa, né? E aquilo que eu sempre digo, fazer uma peça processual, a estrutura ela não é difícil, mas na verdade tu vai dar a resposta a inúmeras questões práticas e colocar dentro de uma estrutura, né? Então, tu tinha o adicional de transferência, tu tinha o pedido da equiparação salarial e tu tinha se integrar integrar as parcelas referentes à assistência médica odontológica na remuneração do trabalhador. Então, basicamente, eram essas 3 questões, né? Pois bem, então faríamos uma contestação, né? Iríamos endereçar para o excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da vara do trabalho, né? Ali não chega a dizer onde é que ele ajuizou, né? Não diz, só diz que ele ajuizou reclamação porque ele foi admitido para prestar serviços na filial em Porto Alegre, onde residia, né? E aí depois ele foi promovido para Caxias, né? Então não diz ali onde foi ajuizada a ação. Então me parece que tu teria que colocar pontinhos ali na vara do trabalho de tal localidade, certo? Aqui na hora da prova é importante, tu só vai transcrever as informações que eles te derem, senão tu não inventa nada e coloca os 3 pontinhos. Tu iniciava lá colocando assim, empresa Cores Limitada, pessoa jurídica de direito privado, faria a qualificação completa, não te esquece, escrita no CNPJ, né? Avenida, pontinhos, número, bairro, cidade, estado, CEP, pontinhos, por seu advogado que esta subscreve, ou firmatário, ou que seja, conforme procuração em anexo, entre parênteses, documento número 1, né, que receberá intimações na rua Pontinhos, número, bairro, cidade, estado, CEP, pontinhos, vem a presença ou perante Vossa Excelência nos autos da reclamação trabalhista que lhe move Leonardo Chaves, né? Me parece que seria importante tu também colocar a qualificação completa do Leonardo, né? E, se não tem informações, tu coloca o quê? Nacionalidade, estado civil.
A profissão ou função tinha, né? Era encarregado de serviços, portador do documento RG número tal, CTPS, CPF, PIS, residente domiciliado, endereço completo, rua, avenida, pontinhos, número, pontinhos, bairro, cidade, estado, CEP, tudo com pontinho, certo? Verbo adequado, apresentar, nome da peça, contestação. Te lembra que reclamação trabalhista, o verbo é propor reclamação trabalhista. Já em contestação é apresentar. Recurso ordinário e os demais recursos é interpor, certo? Pois bem, colocou o verbo adequado da peça, colocou o nome da peça, gruda a base legal, né? Não te esquece que a base legal de contestação é o artigo 847 da CLT, combinado, e o artigo 300 do Código de Processo Civil, não é isto? E aí tu tem que informar que está sendo aplicado o artigo 300 do CPC subsidiariamente por força do artigo 769 da CLT, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, né? Pois bem, olha só, pessoal, geralmente tu poderia colocar número 1 dos fatos nesta contestação, certo? Jimena, eu quero colocar. Coloca de forma bem objetiva e bem sucinta. A Jimena, eu não quero colocar. Bom, não coloca, né? Então aí nós já iríamos partir o quê? Como é que é composta essa contestação, né? Então, tu não coloca os fatos, eu sugiro que não coloquem, porque tu tens uma peça para desenvolver. Então, tu já começa número 1 romano com as preliminares. Para verificar se tem preliminar ou não na contestação, tu abre o artigo de forma tranquila, o 301 do Código de Processo Civil, e vai observando ali. Geralmente a FGV, nas contestações, das preliminares, a que mais tem incidência ou é preliminar de inépcia da inicial, por faltar pedido ou causa de pedir, né? Então aqui sugestão, tu vai lá nos pedidos da proposta de peça e verifica se tem causa de pedir. Se tiver pedido e não tiver causa de pedir, ou se tiver causa de pedir e não tiver pedido, ou um ou outro, tu pode arguir, então, tu pode alegar uma preliminar de inépcia da inicial, seja por falta de causa de pedir ou por falta de pedido, certo? Sempre o pedido tem que ter a causa de pedir. E outra preliminar, já quase às vésperas da prova, pessoal, que eu chamo a atenção de vocês, é com relação à preliminar carência de ação, né? Carência de ação por ilegitimidade de parte passiva. Então ali diria na questão que o nosso Leonardo Chaves, ele ajuizou reclamação trabalhista em face, estou ilustrando, né? Em face lá da empresa Cores Limitada em face de outra empresa, né? E aí, claro, ele ia postular uma responsabilidade subsidiária ou solidária entre elas. E aí tu teria que trazer, então, alguma tese, por exemplo, né? Diz que quer condenação das empresas por responsabilidade solidária. E, no entanto, essas empresas não constituem um grupo econômico, né? Conforme diz o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ou então ele postula uma responsabilidade subsidiária entre as empresas e não é o caso, por exemplo, de terceirização tratado na súmula 331, certo? Então, essas duas espécies de preliminares são as que eu tenho observado com maior incidência nas contestações da FGV. Repetindo, inépcia da inicial por faltar pedido ou causa de pedir e carência de ação por ilegitimidade de parte. Se tu passou os olhos de forma tranquila no artigo 301 do CPC e não vislumbrou nenhuma, tá? Aí, claro que tu já não existe nenhuma, tu vais então, a tua primeira matéria que seria preliminar, se não tem, tu vai arguir então já o mérito, né? Qual é a estrutura de contestação? 1 preliminar ou preliminares, 2 mérito. E a primeira matéria de mérito é a prescrição e depois tu faz a impugnação dos pedidos. Essa é a estrutura de contestação. Jimena, eu verifiquei nesta contestação que não tinha preliminar. Não tinha preliminar realmente. Então, teu número 1 romano seria mérito, certo? E aí no mérito, pessoal, a primeira matéria a ser alegada no mérito é a prescrição. Jimena, quando é que eu verifico se tem a prescrição, seja ela de 2 anos ou de 5 anos? Eles são obrigados a te dar datas, necessariamente 2 datas. A data da despedida
e a data do ajuizamento da ação. Tu só consegue ver se há incidência ou não de prescrição com duas datas: data da despedida e data do ajuizamento da ação, certo? Pois bem, aqui nós tínhamos a prescrição de 5 anos, a de 2 anos. E qual é todo o aparato, Jimena, para que eu possa alegar a prescrição em contestação? Me relembra, tu tens que alegar a prescrição, ela está prevista no artigo 11, inciso 1º da CLT. Ela veio também no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. E aí tu também pode trazer a súmula 308 no item 1º do TST. Esse é o aparato todo da prescrição, certo, pessoal? Pois bem, olha só, neste caso não tinha prescrição de 2 anos, porque ele foi despedido em 3 de maio de 2014, isto foi despedido ali, e acabou ajuizando a ação. Na verdade, ele foi despedido no dia 3 de maio de 2014 e nós não temos data de ajuizamento da ação. Então aqui não teria como tu fazer a possibilidade de verificação de prescrição, porque tem a data da admissão, tem a data da dispensa e tem quando ocorre lá a promoção, né? Mas, Jimena, se não tem data do ajuizamento, sim, fica difícil, né? Então não teria aqui então como alegar a prescrição. O que tu poderia fazer? Ah, mas eu coloquei, Jimena, imaginando que fosse agora então 2015, né? Neste mês que eu fiz o simulado, ano de 2015. Bom, aí tu poderias fazer imaginando que ele ajuizou nesse ano, né? Mas o que acontece, pessoal? Se tu parte da presunção de que ele ajuizou no momento da prova que tu tá fazendo, aqui não teria prescrição de 2 anos, ele ajuizou dentro do prazo, né? Porque até 2 anos para poder demandar da data da despedida. O que tu poderia fazer por cautela é alegar prescrição de 5 anos, e aí tu tem que requerer a decretação da prescrição dos anos anteriores aos últimos 5 anos contados lá da ruptura do contrato, certo? Então, cuidem com isto aí, tá? Neste caso aqui não tinha como, até tu poderia por cautela alegar prescrição de 5 anos, mas tu não tinha a data efetiva do ajuizamento para poder voltar, né? Porque aí no caso do ajuizamento da ação, tu tem que retroagir 5 anos. Só retificando, eu disse que dá despedida, não. Aí tu requer a decretação de prescrição, não é isto? Dos 5 anos anteriores dos anos anteriores aos últimos 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, não é isto? É do ajuizamento da ação que se retroage 5 anos, que daria só para postular os 5 anos. Os anos anteriores aos últimos 5 anos tá prescrito, certo? Pois bem, aí nós teríamos o que no mérito? Impugnar o pedido de adicional de transferência e reflexos, né? Aqui eu chamo a atenção, pessoal, que o adicional de transferência, que nós vamos encontrar lá no artigo 469, parágrafo 3º, diz que o adicional de transferência é pago à razão de 25%, só quando a transferência for provisória, porque quando esta transferência torna-se definitiva, é sustado o adicional de transferência. Olhem o que diz o parágrafo 3º do 469 da CLT, parte final. Ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar esta situação. Então, na verdade, nós temos que o adicional de transferência é quando é provisória. Inclusive, isso nos diz a OJ de número 113 da SDI 1 do TST, né? O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato não exclui o direito ao adicional. Perfeito. Aí diz assim, o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Neste caso, olha como é que ela de provisória ela passou a ser definitiva. Diz na questão, ele foi transferido para Caxias do Sul, onde passou a residir. Então, a transferência que inicialmente era provisória passou a tornar-se definitiva, sustado o pagamento do adicional de transferência, então, por causa disto, certo? Parágrafo
3º do artigo 469 da CLT e o J 113 da SDI 1 do TST. Perfeito. Deste modo, requer a improcedência do pedido. O segundo ponto que nós teríamos que impugnar, que é a letra B, é as diferenças salariais por pedido de equiparação salarial, né? Falarmos em equiparação salarial é falarmos em duas coisas. Artigo 461 da CLT e falarmos também na súmula 6 do TST. São os dois aparatos que nós temos que dispõem sobre equiparação salarial. Olha que interessante, pessoal. Para poder postular a equiparação salarial, necessariamente tem que preencher os requisitos do 461, né? Hoje nós temos idêntica função, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário. E o parágrafo 1º diz, trabalho de igual valor é aquele que é feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica. Só que olha o detalhe, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Então deve existir o quê? Uma simultaneidade de lapso temporal entre quem postula, que é o paragonado, e o colega apontado, que é o paradigma, né? Então, eles devem estar na mesma função dentro de um lapso temporal de 2 anos. Olha o detalhe da questão, é as datas. Ele foi admitido em 2000 na função de porteiro, né? Depois, ele foi promovido a encarregado de serviços em 2 de março de 2013. O Pedro, que é o paradigma, ele foi contratado como servente em 2007 e promovido para encarregado de serviço. Então, nós temos que ver ali o tempo de serviço na função. Qual? Encarregado de serviços. O paradigma, Pedro, foi promovido no dia 22 de janeiro de 2008. Pessoal, 2013 e 2008, tu não tem simultaneidade de 2 anos, passou os 2 anos, certo? Então, neste caso, não era devido, porque não se tem ali a diferença de tempo na função, sim, foi superior a 2 anos, certo? Então, tu aplicarias o parágrafo 1º do 461 da CLT, né? E aí, então, tu aplicaria esse parágrafo 1º aí, certo? Pois bem, para requerer a improcedência do pedido, certo? Então, tempo superior, repito, tempo superior na função encarregado de serviços foi superior a 2 anos, né? Nós temos o nosso reclamante em 2013 e o paradigma em 2008, certo? E o terceiro e último pedido foi a integração das parcelas referentes à assistência médica odontológica na sua remuneração, como se fosse salário in natura. Falarmos em salário in natura é falarmos no caput do 458 da CLT. Falarmos em utilidades, bens ou serviços que são fornecidos para os trabalhadores, mas que não é considerado como salário in natura, nós encontramos no parágrafo 2º do artigo 458 da CLT, né? Olhem só. O parágrafo 2º do artigo 458, no seu inciso 4º, menciona que não é salário in natura, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Então, requer a improcedência do pedido de assistência médica e odontológica como salário in natura, com base, repito, artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4º, do parágrafo 2º, então, do 458 da CLT, certo? Pois bem, qual é a conclusão na contestação, né? Tu requer, na verdade, a improcedência de todos os pedidos da presente reclamação trabalhista, certo, pessoal? Então, tu requer isto aí, tá? Improcedência total dos pedidos da ação, certo? Pois bem, que mais, né? E tu teria também que requerer produção de provas. Então, basicamente, a conclusão de contestação é requerer a improcedência de todos os pedidos da presente reclamação trabalhista e tu requer também a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, e aí tu cita, em especial, prova documental, testemunhal e pericial, tu pode colocar também depoimento pessoal lá, do reclamante sobre pena de confissão, e aí tu pode até, entre parênteses, colocar
súmula 74, item 1º do TST, certo? Sem problema nenhum. Aí como é que tu coloca? Tu coloca lá no final, nestes termos pede deferimento, local e data por extenso, tu não bota Porto Alegre ou a região, a cidade que vocês estão no momento da prova, não. Escreve por extenso, local e data, não é isto? Ponto. OAB número 3 pontinhos, aliás, advogado ou nome do advogado, OAB número 3 pontinhos. Ah, mas e se eles derem assim, assine com pseudônimo de Machado de Assis? Aí tu coloca Machado de Assis com a mesma letra que tu fez toda a tua peça, OAB número, e se eles te derem um nome tu coloca, certo? Senão tu simplesmente bota assim, nestes termos pede deferimento, local e data ponto, advogado ou nome do advogado ponto, OAB número pontinho, certo, pessoal? Esta era a peça então. Agora olha só, vamos para a questão. Questão número 1 era uma questão em que o Matheus ajuizou uma reclamação trabalhista, formulou pedido de horas extras, em sua inicial ele narra qual era a jornada, das 8 às 20, com 2 horas de intervalo, de segunda a sexta. A empresa contestou o pedido, alegando em sua defesa, afastou, impugnou que ele trabalhava em jornada extraordinária e juntou os cartões de ponto do Matheus. Na contestação, olha o detalhe da questão. Todos os cartões juntados pela empresa registravam uma jornada de trabalho de 8 às 18, ou seja, uma jornada uniforme, não é isto? A chamada jornada britânica. Pois bem, o que acontece? A empresa não produziu nenhum outro tipo de prova a não ser os cartões de ponto. O juiz em sentença julgou pela procedência e condenou a empresa a pagar a Matheus as horas extras, considerando a jornada de trabalho informada na inicial como a correta. E aí perguntava, se o juiz decidiu corretamente, fundamente juridicamente a sua questão. Na verdade, pessoal, o juiz agiu corretamente, certo? Como é que tu responde lá na hora da prova, né? Tu responde assim, o juiz decidiu corretamente? Sim, vírgula, o juiz agiu corretamente. E aí tu vai ter que explicar o porquê, né? Nós temos uma súmula super importante do TST que dispõe sobre ônus de prova acerca de jornada de trabalho, vocês estudaram ao longo do curso, que é a súmula 338 do TST, que no item 1º já da súmula 338 menciona, é ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho, não é isto? Na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Então, na verdade, pessoal, o que diz o 74, parágrafo 2º da CLT? Empresas com mais de 10 empregados necessariamente têm que fazer o controle de frequência, seja por registro manual, mecânico ou eletrônico. Ah, mas na questão não dizia que tinha mais de 10 empregados. Não, mas não dizia, mas a empresa, ela que juntou os cartões de ponto. Olha só, aí a questão perguntava, o juiz decidiu corretamente, fundamente juridicamente sua resposta. Sim, vírgula, o juiz decidiu corretamente e vai explicar o porquê. Nós temos uma súmula super importante sobre ônus de prova envolvendo jornada de trabalho, vocês já devem ter estudado ao longo do curso, que é a súmula 338 do TST. A súmula 338 do TST ela é bem clara no seu item 3º, que era o objeto de resposta dessa questão. O item 3º da súmula 338 do TST diz assim, pessoal, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova. Ali o detalhe da questão dizia, todos os cartões juntados da empresa demonstravam uma jornada uniforme. Então, eles são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus de prova relativos às horas extras, que passa a ser do empregador. Então, quer dizer que o empregador demonstrou cartões de ponto uniforme, o TST desconsidera, mas ainda haveria uma possibilidade do empregador produzir um outro meio de prova para poder elidir a confissão, e não fez, olha que interessante, a empresa não produziu nenhum outro de prova, então nenhum outro meio de prova, então o que acontece? O ônus era dela, ela não se desincumbiu, então vai prevalecer a jornada da inicial conforme narrada pelo empregado, certo? Então nós teríamos questão 1 como resposta, súmula 338, item 3º do TST e que o juiz decidiu corretamente. A segunda questão era uma questão acerca de ônus de prova, né, pessoal? Nós tínhamos ali a distribuição de ônus de prova. Então nós tínhamos assim, a quem cabe o ônus de provar o quê, né?
E olha o detalhe, em relação a cada uma das alegações contidas na defesa apresentada pelo reclamado, né? Então nós temos assim, o André postulou assinatura na CTPS. Se ele postula assinatura, o que ele quer na inicial? Reconhecimento de vínculo empregatício, o ônus é dele, porque está alegando, e ele está alegando um fato para constituir um direito para ele. Artigo 818 da CLT e mais o 333, inciso 1º do CPC. Pois bem, horas extras, né? Horas extras, nós já vimos que inicialmente o ônus é do empregado, mas se tem mais de 10 empregados, cartões de ponto, passa a ser o ônus de prova lá do empregador. E diferenças salariais com fundamento em equiparação salarial, ele que está querendo ser equiparado, ele vai ter que provar a existência dos requisitos da equiparação salarial constantes no 461 da CLT. E adicional de periculosidade, ninguém vai provar se existe periculosidade em ambiente de trabalho. Por quê? Porque a CLT diz, quando há postulação de adicional, seja de insalubridade ou de periculosidade, o que o juiz do trabalho está obrigado a fazer? Produzir perícia, diz lá o parágrafo 2º do artigo 192 da CLT, não é isto, pessoal? Pois bem, e olha só, quando há pedido na inicial, seja de adicional de salubridade ou periculosidade, ninguém vai ter de provar isto, porque o juiz do trabalho está obrigado a ordenar a produção de perícia. Onde é que está isso? Artigo 195, parágrafo 2º. 195, parágrafo 2º, que diz que o juiz, então, está obrigado a designar a perícia, certo? Agora vamos para a questão. Em contestação, a empresa negou ter um empregado direito à assinatura do CTPS, dizendo ter o empregado laborado como autônomo. Olha só, o ônus inicial era do empregado para provar que era empregado. No entanto, quando a empresa em contestação nega, ele não era empregado, o que ele tinha era uma relação de trabalho autônomo, esta empresa trai para ela o ônus de provar. Então, nesse sentido, provar relação de trabalho autônomo é da empresa, porque ela alegou, artigo 818 da CLT, e mais artigo 333, inciso 2º do CPC, aplicado subsidiariamente por força do 769 da CLT, né? Porque cabe ao réu, conforme o inciso 2º do 333 do CPC, a prova de fato, seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que o autor está tentando constituir, certo? Então, neste caso, como autônomo, a empresa está alegando, então seria da empresa o ônus de provar. Quanto às horas extras, a empresa negou o horário, se reportou os cartões de ponto, que demonstram, segundo alega, que o reclamante não as realizava. Nesse sentido, a empresa só mostrou os cartões de ponto, negou e mostrou os cartões de ponto, comprovando que não tinha jornada extraordinária. Então, nesse sentido, ainda permaneceria o ônus de provar com relação à prestação de horas extras, ônus de prova do empregado, porque ele alegou e ele, ao alegar, ele está alegando um fato que quer para constituir um direito para ele, quer ter direito às horas extras. Então, com relação às horas extras, o ônus é do empregado, artigo 818 da CLT e 333, inciso 1º do CPC. Pois bem, e quanto às diferenças salariais, olha que interessante. Em contestação, a empresa sustenta que o reclamante era mais veloz e perfeito na execução do serviço do que o paradigma apontado. O que a empresa fez em contestação? A empresa confessou, pessoal, fez uma confissão real de que realmente o reclamante era mais veloz e mais perfeito na execução do serviço. Então, neste tópico, a reclamada confessou, certo? Então, nós temos aí a distribuição do ônus de prova em relação a cada uma das alegações contidas na defesa apresentada pelo reclamado, certo? Questão 3, olha só, uma questão sobre ônus de prova também, né? Diz assim, determinado empregado ingressou com reclamação trabalhista em face de seu empregador, né? Empresa de serviço fornecedora de mão de obra na área de limpeza, logo após ter sido despedido sem justa causa. Na inicial, aduziu que era detentor de estabilidade provisória decorrente de doença acidentária causada pelo trabalho. Para tanto, juntou aos autos carta de concessão de benefício previdenciário por doença comum, não produzindo qualquer outra prova. Reclamada em contestação, apenas negou que a doença era decorrente de trabalho desempenhado. Sobre o caso, responda. Letra A.
Indique sob o aspecto da distribuição do ônus da prova a quem caberia provar se a doença do empregado decorre ou não do trabalho. O ônus de provar, pessoal, este caso seria do empregado. O empregado que deveria comprovar que a doença dele decorre ou não do trabalho. O ônus seria de provar dele, certo? Pois bem, porque ele que está alegando que era detentor, porque era de estabilidade provisória decorrente de doença acidentária, não é isto? E olha que interessante, ele juntou aos autos uma carta de concessão de benefício previdenciário por doença comum. Doença comum não gera estabilidade provisória. O empregado só é detentor de estabilidade provisória se ele sofreu um acidente de trabalho, certo? E o empregado juntou isso aqui e não produziu qualquer outra prova. Então ele não vai ter, ele vai ter esse pedido negado, porque o ônus de provar é dele, com base no artigo 818 da CLT e 333, inciso 1º do CPC. Poderia ser utilizado outro meio de prova passível, no caso em tela? Sim, prova pericial, né? Prova pericial, certo? Letra B, prova pericial. E a questão 4 era uma questão querendo saber acerca também de estabilidade provisória, né? De uma empregada gestante. Ela foi admitida e aí depois foi despedida, né? E aí logo em seguida ela recebe um atestado médico dizendo que estava com 6 semanas de gravidez. Letra A. Se o contrato de trabalho fosse de experiência, a Amanda teria direito à estabilidade provisória? Pessoal, falarmos de estabilidade provisória da empregada gestante é falarmos numa súmula super importante, que é a súmula de número 244 do TST, né? E aí então era uma questão exigindo conhecimento de vocês exatamente na súmula 244. Olha só. Letra A. Se o contrato de trabalho fosse de experiência, a Amanda também teria direito à estabilidade provisória? Olha o que diz lá, pessoal, no inciso 3º da súmula 244, né? Que antes até dizia que ela não tinha direito. Né? O TST entendia que ela não tinha direito, mas a súmula no item 3º foi alterado em 2012, e aí o TST passou a entender. Item 3º da súmula 244 do TST. A empregada gestante, ela tem direito à estabilidade provisória, está prevista no artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Não te esquece que o contrato de experiência, contrato de trabalho de experiência, com duração até 90 dias, sim, é uma das espécies de contrato por tempo ou por prazo determinado. Então, nesse caso, se o contrato de trabalho fosse de experiência, ela teria direito? Sim, teria direito, conforme o item 3º da súmula 244, e aí explicando que o contrato de experiência é uma das espécies de contrato por tempo ou prazo determinado, certo? Letra B. O fato de um empregador desconhecer o estado gravídico de Amanda afasta o direito da gestante ao recebimento da indenização em virtude da estabilidade provisória. Olha só, o item 1º nos dá resposta disso, né? O desconhecimento, item 1º da súmula 244, o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Então, neste caso, ela terá direito, sim, ao recebimento da indenização, não interessa se o empregador desconhecia, item 1º da súmula 244 do TST, certo? Pessoal, então foram os comentários do simulado aplicado para vocês, e eu direi o seguinte: vocês enfrentam agora, quase às vésperas da prova, mantenham-se calmos na prova, vocês estudaram, vocês, né, fizeram tudo o que foi possível, né?
dentro das limitações de cada um. Então, assim, o mais importante agora é vocês se manterem calmos para a prova de domingo. Sugestão: Jimena, eu começo pela peça ou pelas questões? Faz uma leitura rápida, geral de tudo, identifica os institutos. Se tu já observou que a questão 2 e 3 tu já sabe a resposta, tu já responde essas duas questões, certo? Pois bem, começa com aquilo que tu sabe na prova. Na peça, não há tempo de fazer rascunho e passar limpo, já faz ela direto, certo? Sugestão: tanto na proposta de peça processual quanto nas questões práticas, identifica os institutos da questão. Equiparação salarial, estabilidade provisória, contrato por prazo determinado, tu identifica o que está sendo exigido na questão, os institutos, e aí tu vai para a CLT fazer a tua pesquisa, e aquilo que eu digo sempre, uma pesquisa estilo Google do computador, vai procurando em palavras-chave aí, certo? E aí tu vai aplicando artigos da CLT, súmulas ou OJs, sempre aplicando como resposta aquilo que vai servir de aparato para te ser uma tese favorável, seja na peça ou nas questões práticas. Mantenham-se calmos, prestem atenção, leiam com atenção os enunciados da peça, os enunciados das questões. Eu tenho certeza daí então da aprovação de todos, certo? Uma ótima sorte no dia da prova e, novamente, mantenham-se calmos, mantenham-se tranquilos, leiam com atenção, que eu tenho certeza da aprovação de todos, certo? E aí contem comigo sempre.